Meu querido Palestrino, minha querida Palestrina, neste domingão tem Palmeiras e Atlético Paranaense por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Nem preciso falar para vocês que esse jogo é de extrema importância, a vitória do Verdão. Vamos trazer aqui as escalações, será que Vitor Roque joga, será que não joga? Vamos falar do Paulinho que tá agitando a torcida do Palmeiras na internet, postando foto, tá treinando. Mas Paulinho, a torcida quer ver você jogando bola, Paulinho. Estamos esperando por isso. E vamos falar também da joia da base, o Eduardo Conceição. Muitos tratam ele como um jogador comum, tal, mas para mim esse menino, ele é diferente. Para mim merecia uma chance aí no profissional para ver o que dá. E por que nós estamos falando dele, né, mais à frente no vídeo? O Barcelona tá entrando que nem louco, estão babando para tirar o jogador do Palmeiras. Já vamos falar isso no vídeo a seguir. Antes da gente começar, se inscreve no canal se você não é inscrito, ou você é novo, não se inscreve não, assiste até o final, vê se você gosta do conteúdo, aí lá você se inscreve. Aqui ninguém é obrigado a nada, aqui você faz o que você quiser. Aqui é a mando do cliente, beleza? Se você gostar, lá no final você se inscreve, deixa também o seu like, principalmente a galera da casa, seu like ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho por aqui. Lembrando, sempre aqui no cantinho, aqui no rodapé, você vai encontrar os melhores produtos da Sociedade Esportiva Palmeiras. Você vai comprar um baita de um presente para você ou para outra pessoa. Você vai pagar barato, vai parcelar quantas vezes você quiser e o produto vai chegar na sua casa. E de quebra, no final de tudo, você fica feliz e eu fico feliz também porque você ajuda o canal. Beleza? Sem mais delongas, vamos falar desse menino que tá na sua tela aí, ó. Eduardo Conceição, rapaziada. Esse moleque aí não vai durar muito tempo no Palmeiras, tá? Caso aconteça algum tipo de compra desse jogador agora, ele ainda tem que esperar fazer os 18 anos para sair do Palmeiras, né? Então, eu acho que é um menino diferente que vale o Palmeiras apostar no profissional. Não tô dizendo que é nível Endrick, não tô dizendo que é nível Tevão, mas é um jogador que eu acho que merece a posição no Palmeiras, no time principal, tá? Até porque a gente tá com o Maurício aí titubeando. Uma hora joga bem, aí daqui a pouco faz 3 jogos aí meio apagado. Eu acho que merecia a oportunidade o menino que tá na sua tela. Nos últimos dias, Palestrino, um cara chamado Joaquim Pierra, do jornal espanhol Diário Esporte, divulgou que o Barcelona iniciou os contatos formais com o Palmeiras para tentar a contratação do Eduardo Conceição, confirmado 16 anos de idade. Segundo o veículo Palestrino, houve uma conversa direta entre Deco, diretor do clube espanhol, e João Paulo Sampaio, coordenador da base palestrina. O time catalão tenta se antecipar aos outros interessados na cria da academia do Palmeiras, principalmente o Manchester City, que trouxemos aqui em um vídeo anterior, que já teria, segundo algumas especulações na internet, ofertado aí, ou sinalizado, como você preferir, uma proposta de 40 milhões de euros, o que daria hoje, na cotação atual, 235 doletas, ou doleta não, né? 235 milhões de reais no bolso do Palmeiras, 235 milhões de canecos, é dinheiro pra caramba. O setorista Diego Firmino também aproveitou, junto lá com o canal dele lá, o TV Espírito de Porco, o portal TV Espírito de Porco, eles revelaram que o Barcelona pode oferecer 20% que ainda tem do atacante Vitor Roque e cerca de 35 milhões de euros por Eduardo Conceição. É um baita negócio. O Palmeiras ficar com 100% do Vitor Roque, ou boa parte da fatia aí dos direitos econômicos do atacante, também é um negócio muito legal. E se o Barcelona chegar com 35 milhões de euros mais isso, eu acho que é papo de fechar negócio, tá? É a minha opinião. Esse menino aqui, ele tá chamando muita atenção na base. E ele foi muito criticado aí, né, nessa última copinha, porque perdeu o pênalti lá, e a torcida do Palmeiras corneta mesmo. Gente, o jogador, ele vai ter jogos que ele não vai bem também. Isso acontece com todo mundo. Ou o Messi joga bem todos os jogos. Não, não joga. Cristiano Ronaldo tem jogos que ele também não vai bem. É normal isso aí. Até os craques do futebol oscilam. Que dirá um menino como o Eduardo Conceição. Porém, ele já demonstrou, na minha visão, e eu respeito a opinião de todo mundo, mas na minha visão, ele já demonstrou na base que tem aí cacuete para jogar no time principal do Palmeiras. Vai ser aquela grande revelação? Acredito que não, mas eu tenho certeza que ele tem potencial para ajudar o time principal mais do que o Maurício.
É a minha opinião, quero saber a sua. E tá aí, o time catalão, o Barcelona, tá louco pelo Eduardo Conceição, e também o Palmeiras tem aí o Manchester City de olho nessa cria da academia. Eu acredito que nessa próxima janela de transferências vai rolar negócio por esse menino. Fica atento, deixa o sininho de notificações ligado, que se você, assim como eu, gosta de acompanhar o que acontece no nosso Palmeiras, eu vou trazer aqui sempre tudo apurado aí, repercutindo com vocês o que acontecer com esse menino que tá na sua tela. E o moleque já deve estar pensando, né, rapaz, quantos PlayStation a gente vai comprar se eu for jogar no Manchester City ou se eu for jogar no Barcelona? Imagina aí. Pessoal, vamos lá, todo mundo... acredito que isso é unânime, tá? Toda a torcida do Palmeiras está louca da vida para ver este cara dar resultado em campo para o Palmeiras. Afinal de contas, foi um valor gigantesco que o Palmeiras pagou ao Atlético Mineiro para trazer o Paulinho, que sim, é um baita jogador, porém ele veio para cá bichado. A gente sabe muito bem disso e agora a torcida do Palmeiras vive a expectativa de quando esse cara vai retornar aos gramados em um jogo oficial vestindo a camisa do Palmeiras. Quero dizer para vocês que o Paulinho ele treinou normalmente na preparação para pegar o Atlético Paranaense. O Paulinho se recupera desde o ano passado da segunda cirurgia na canela da perna direita e tem um protocolo de recuperação bem cauteloso para evitar aí, segundo o Núcleo de Saúde e Performance, repetir o problema que ele teve em 2025, quando voltou a sentir dores à medida que aumentou a carga nos treinos e jogos. Conforme o previsto, ele começou a ser reintegrado ao grupo após a data FIFA, essa última que rolou em março, inicialmente trabalhando em campo reduzido, que aumentou aí com o passar dos dias, assim como números também de atividades que ele participava junto ao elenco principal. Nessa última semana, participou de grande parte das movimentações e na quarta-feira, depois de aumentar a carga de treinos no período anterior, cumpriu o cronograma na parte interna. E nessa última sexta-feira ele trabalhou sem nenhuma limitação com o restante do elenco do Palmeiras. E ele tá agitando a torcida do Verdão, porque para quem segue ele no Instagram, tá aí ó, um stories que eu tô deixando pausado, não posso deixar rolando porque tem a música do Zeca Pagodinho, mas uma foto dele treinando com o Palmeiras e ali umas espadinhas ali ó, cruzadas, né? Eu já deixei até o coraçãozinho porque a gente vive essa expectativa do retorno do Paulinho, né? E a gente espera que ele retorne em plena saúde, com a canela completamente recuperada, para ele trazer o retorno técnico que o Palmeiras tanto espera. A gente já cansou de ouvir, ó, o Paulinho evoluiu. Os caras já estão zoando ele na internet, dizendo que é o Pokémon Alviverde, né? Que ele só evolui. Mas quando a gente precisa do cara, o cara não aparece. Até porque não tá jogando. Mas a gente espera que ele retorne o mais rápido possível. Fique com essa foto postada pelo perfil oficial do Paulinho no Instagram, ele treinando com as espadinhas ali. O retorno dele deve estar muito próximo. Segundo o que se fala nos bastidores, para a gente encerrar essa parte do vídeo, o Paulinho está cotado para voltar no próximo jogo da Copa do Brasil, que na verdade vai ser o primeiro do Palmeiras contra a Jacuipense, tá bom? Quero saber de vocês nos comentários se vocês estão ansiosos pelo retorno do atleta ou se vocês estão bem céticos, assim como eu também, porque só vai acreditar quando ele botar os pés em campo. Posta aqui nos comentários, quero saber muito a opinião de vocês. Hoje tem Palmeiras em campo, nem preciso falar para vocês, conforme no início do vídeo, que é um jogo importantíssimo para o Palmeiras. O Atlético Paranaense que tá ali também brigando na parte de cima. É importante o Palmeiras somar 3 pontos nessa rodada. O Palmeiras segue como líder isolado do Campeonato Brasileiro. O Alviverde entra em campo nesta noite de domingo, 19, pela 12ª rodada da competição. Em casa, o Palmeiras vai receber aí o Atlético Paranaense a partir das 6h30, horário de Brasília. Com 26 pontos, a CEP está isolada no topo da tabela. E adivinha quem é o vice-líder? É brincadeira. Um tempo atrás, aí, quando eu olhei a tabela, os caras estavam em sexto, em sétimo, em quinto. Os caras já estão aí, ó, já mandando farol, né? Jogo de luz pra gente, querendo ultrapassar. O Flamengo já está em segundo colocado e ainda tem um jogo a menos que o Palmeiras. O Palmeiras está apenas 6 pontos na frente do Flamengo. Então, o Palmeiras precisa somar 3 pontos. O Flamengo tem um jogo
bem difícil pela frente, que é contra o Bahia do Rogério Ceni. Se não me falha a memória, vocês me corrigem aqui nos comentários, esse jogo vai ser no Maracanã. E embora o Bahia possa fazer, acredito eu, ali, trazer um calor ali pro Flamengo, eu acredito que o Flamengo vai vencer o jogo contra o Bahia hoje, tá, gente? Então o Palmeiras precisa somar 3 pontos, porque o primeiro e o segundo colocado são os dois clubes que, na minha opinião, vão brigar novamente pelo título do Campeonato Brasileiro. O Abel Ferreira deixou 2 pontos em campo, vocês sabem muito bem, no empate contra o Corinthians na última rodada, e agora a gente não pode vacilar para seguir com essa gordura na frente, né, dos rubro-negros cariocas. Já o Furacão, por sua vez, aparece na 6ª posição com 19 pontos e tem aí o G4 na mira, que o Atlético aí visa ficar ali entre os 4. O Palmeiras não vai contar ainda com o Paulinho, que tá se recuperando, conforme já falei para vocês, e também o lateral esquerdo Jefité. Ambos aí ainda estão naquela fase de transição física, e nem com o suspenso Marlon Freitas. Vitor Roque é a dúvida do momento, e na verdade não só agora, mas o Vitor Roque já é uma dúvida há praticamente um mês atrás. Ninguém entende o porquê que o Vitor Roque não joga. A gente escuta os setoristas falando que o cara tá treinando aí junto com o elenco, que não tem limitação nenhuma. A gente não sabe por que o Vitor Roque ainda não entrou em campo pelo Palmeiras. Já faz aí o quê? 4, 5, 6 jogos que o Vitor Roque não está ativo com a Sociedade Esportiva Palmeiras. E é uma pergunta, né? A assessoria de imprensa do Palmeiras nunca deixa claro o que tá acontecendo, e aí o torcedor fica nessa, né? E aí? E agora? A gente precisando fazer gol e perdendo gol à torta e direita, como foi com o Sporting Cristal. Vamos para as escalações? O Verdão deve formar os seus 11 jogadores que vai enfrentar o Atlético Paranaense assim: Carlos Miguel no gol, uma dúvida entre Kelvin e Giai, porque tem gente falando que o Abel vai querer improvisar o Kelvin de novo na lateral esquerda. É brincadeira, né, velho? Espero que ele não faça isso. Mas tem a dúvida aí entre Giai e Kelvin, Gustavo Gomes e Murilo, essa dupla é incontestável, e também o segundo ESPN e também o Globo Esporte, eles estão colocando o Arthur lá na lateral esquerda, mas muita gente também fala que o Kelvin pode entrar tanto como lateral direito ou como lateral esquerdo, conforme o Abel Ferreira já vem trazendo esse time nas últimas partidas. Lucas Evangelista entra no lugar de Marlon Freitas, pelo menos nas prévias. Andreas Pereira, na frente uma dúvida entre Maurício e Alan. John Arias, Flaco Lopes e a outra dúvida, e eu espero que seja o Vitor Roque, mas todo mundo coloca em dúvida Vitor Roque e Ramon Sosa. Se o Vitor Roque tá bem, tá treinando, não tá sentindo desconforto, tem que jogar. Não pode ficar no banco de reserva. Um jogador do calibre do Vitor Roque, calamidade, sabe? É uma blasfêmia deixar o Vitor Roque bom no banco de reservas e meter esse Ramon Sosa, que, olha, o cara não consegue chutar no gol, velho. Tudo bem, fez uma ou outra partida boa, mas é bagre, né, gente? Desculpa o Ramon Sosa, com todo respeito, não é bagre, gente. É bagre. Sinceramente é bagre. Desculpa falar isso pra vocês. Mas quem é Ramon Sosa perto de Vitor Roque? Não é ninguém, tá? Então se o Vitor Roque tá bem, ele tem que entrar nesse jogo contra o Atlético Paranaense. Já o Furacão pode ter aí os retornos do zagueiro Teran e do lateral direito Benavides, recuperado de problemas físicos. Lembrando que o Gilberto tá emprestado do Palmeiras ao Atlético Paranaense, por conta de cláusulas contratuais ele não pode atuar contra o Palmeiras. Portanto, a lateral direita deve ser preenchida com o jogador Benavides, tá? O Furacão deve começar com Santos, Benavides, Aguirre, Arthur Dias e Esquivel. Luiz Gustavo é aquele mesmo que era do São Paulo, Portilha e Dudu. Speed Mendonça, quem conhece esse? Speed Mendonça, Viveiros, esse é um bom atacante, o Palmeiras tem que tomar cuidado com esse Viveiros, e Julimar, pelo menos é o que traz as prévias aí, onde eu andei olhando, Globo Esporte, ESPN, e também tem algumas outras mídias que estão se casando com essa informação dessas prévias, tanto de Palmeiras quanto de Atlético Paranaense, beleza? Quero saber a opinião de vocês, eu cravo aqui, cara, 2-0 pro Palmeiras, tá? E Palmeiras, sem sofrimento, não precisa sofrer, pelo amor de Deus, vai, dá um pouco de sossego para os nossos corações alviverdes, porque tá complicado, hein, velho?
pô, aquele sofrimento pro Sport Cristal quase matou um monte de palmeirense aí. Se não tivesse somado 3 pontos na Libertadores, a crise ia começar a se instaurar novamente no Palestra e eu não queria que isso acontecesse. Que bom que passou, somamos os 3 pontos e aqui, ó, é uma resposta que o Palmeiras tem que dar nesse jogo contra o Atlético Paranaense, né? Pra continuar na gordura na primeira colocação e ainda que o Flamengo vença o seu jogo, a gente mantém-se ali os 6 pontos na frente. Quero saber a opinião de vocês, postem aqui nos comentários e tô esquecendo de um detalhe. O Curica, olha, quem assistiu o jogo Vitória e Corinthians, o cara deve estar vomitando até agora, velho. Porque o jogo feio, era de doer os olhos assistir o jogo entre Vitória e Corinthians. Meu Deus do céu. E vocês perceberam um detalhe muito importante. Vou até trazer aqui pra perto de mim. O Hugo Souza tava jogando, né? Que coisa! O Corinthians conseguiu efeito suspensivo, rapaziada. Com este órgão que, sinceramente, é vergonhoso, né? Aceitou o efeito suspensivo do Hugo Souza, mas o Abel, né? O Abel, ele tem que ser aquele prego que tem que ser martelado para servir de exemplo para os outros. É impressionante. Mas não adiantou de nada. O Corinthians foi para a zona de rebaixamento. Bem feito, que continuem por lá e não saiam nunca mais. E o São Paulo... O São Paulo começa ganhando do Vasco da Gama e toma a virada com uma falha do goleiro Rafael lá na defesa do pênalti, se não me falha a memória, né? Eu vi os caras chorando pra caramba, os São Paulinos aí. Tá complicado, hein? Alguns estavam sonhando aí que o São Paulo ia brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Mas, conforme dizia Edu Dracena lá no jogo aberto, era aquele elefante rosa em cima da árvore. Você tá vendo e a única certeza que você tem é que ele vai cair e o São Paulo tá acontecendo isso, tá bom? Para a rodada ser perfeita, o Palmeiras precisa vencer esse jogo e quem sabe o Flamengo dá uma vacilada contra o Bahia. Vamos observar, a gente traz no próximo vídeo os comentários a respeito da rodada. Obrigado demais aí pela audiência de vocês, não esquece, a sua inscrição é muito importante, o seu like é também aqui indispensável para o nosso canal. Sou grato a todos vocês pela companhia e audiência de vocês por aqui. Se quiser ajudar mais, tem um botão aí do Seja Membro. Você já vai contar com benefícios exclusivos, vai pagar uma merreca, velho. É praticamente de graça, tá? E você ajuda muito no engajamento do canal se você fizer isso. Que o Papai do Céu abençoe demais esse domingão de todos vocês. Eu volto no próximo vídeo e avante palestra.